Oi. Ó, tô entrando aqui uns minutinhos antes, só para testar tudo, para ver se está tudo ok, porque a minha convidada de hoje já está chegando por aqui para a gente conversar sobre dicas para cuidar melhor, né, de Alzheimer. E é incrível, viu? Porque o que eu recebi, gente, essa semana de sugestão de temas, eu vou ter que avisar a doutora Séries que ela vai ter que ficar muitas outras vezes com a gente aqui, tá bom? Ah, olha só, a Vera já entrou, que legal, Vera, que você está com a gente, obrigada. Eu acho que vocês acabam acompanhando, né? Tem tanto o site, o Tudo sobre Alzheimer, e me sugeriram também fazer alguns encontros virtuais, assim, ao vivo, lá no YouTube, no canal da TV Faz Muito Bem, da TV Alzheimer. Ah, podemos experimentar também, né? Porque tem gente que falou que, enfim, fica mais fácil acessar o YouTube. Mas vamos ver. As séries aqui entrando, olha só, a minha convidada entra no ato. Vamos ver. Entrar. Olá, Oi, Séries! Tudo olá, bem, meu bem? tudo ótimo, e com você? Ah, também. Você sabe que eu estava com medo dessa chuva. Aqui, onde eu É, estou, caiu um dilúvio hoje. aqui também, Violina. Eu Ah, também é? estava com medo. Também fiquei com medo. Será que não Não. vai dar certo, né? Ó, a Maria Lucília acabou de entrar. Ô, Séries, Olá. eu estava falando o seguinte, é incrível como eu recebi não só perguntas para a nossa conversa hoje, mas, menina, eu publiquei nas redes todas falando, olha, nós vamos ter encontros semanais e tal, né, sobre Aham, Alzheimer. aham. Meu, me passaram tantas ideias e tantas Nossa, que sugestões. maravilha! Não, e tantas, Maravilha! assim, de coisas que eles têm mais dificuldade mesmo no dia a dia, né? Pois era isso que eu estava esperando. Minha expectativa, se Ah, não houvesse acontecido já previamente, tá. era de falar, inclusive hoje, para que mandassem ideias das coisas mais difíceis de manejar, né, em Uhum, casa, uhum, porque uhum. a gente vai, de fato, auxiliando, né, Lina? Essa é a Verdade. ideia, essa é a É, ideia, é. né? Ou seja, você já entendeu, né, doutora Séries? Vai ter que ficar muitos encontros ao vivo comigo, né? Muitos encontros, sem problema. Para mim vai ser o maior prazer, você sabe Ai, que disso. bom. Olha, tá a Marlene aqui falando, ó, um forte abraço para você, Séries. Tá. Saudades das aulas na Unital. A Olha, Keila saudade. também, ó. Prazer em rever você, Séries. Saudades da senhora, tá vendo? Outro grande abraço aqui para você. Ai, que bom, gente. Saudade de todos vocês, crianças. Vocês sabem como eu gosto desse contato, né? Com vocês em sala de aula, fora da sala de aula. É isso aí, a gente tem que se comunicar e trocar as nossas experiências sempre. É verdade. Bom, eu acho que eu vou só te apresentar Tá, formalmente. Eu sei que muita gente já lhe conhece, mas de ah, qualquer maneira, né? Enquanto a tá gente bom. aguarda as pessoas ainda que estão chegando. Tá. Bom, Séries Eloá Ferretti, minha gente, ela é uma enfermeira especializada em Alzheimer e outras demências. Ela é pós-doutora pela Faculdade de Medicina da USP, doutora em ciências e mestra em neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduada em gerontologia social, e ela também é pesquisadora do GNCC, que é o Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas de São Paulo, ligado à Faculdade de Medicina da USP. E, claro, ela também participa do GRAS, que é o Grupo de Alzheimer, do qual eu também faço parte, e que é o grupo responsável por esse movimento que acabou resultando aqui em São Paulo na aprovação da primeira lei para o Alzheimer, né? Para gerar realmente benefícios, atendimento adequado às pessoas com Alzheimer e a todos os seus familiares, né, Séries? Nossa, um sonho dourado, né? Um sonho de uma vida. É Um verdade, sonho de viu? uma vida. O- Plantar essa sementinha, né, que está crescendo rapidamente, inclusive.
né? Uhum, uhum, Para que a gente possa realmente ter um núcleo de referência. Nós já temos nas universidades aqui na capital, no estado de uhum. uma forma geral, mas esse é um núcleo especial, né? Porque ele não só vai levar ao diagnóstico, como também a gente tem a intenção de capacitar profissionais, cuidadores, chegar ao diagnóstico precoce da doença. Então, são várias ações que a gente vai estar propondo, né? Que, na verdade, nós já propusemos É. essas iniciativas e agora está vendo acontecer, né, Lina? Agora é trabalhar cada vez mais Para para dar ajudar, conta, né, a para rede ajudar. pública de saúde, né, a cuidar melhor, Exatamente, a ampliar os serviços, porque já tem uma série de ações, né, bem com implementadas certeza. pela saúde do idoso, mas a É. nossa ideia é a gente fortalecer, a gente somar, né? Mas falando só de Ó, política, antes, rapidamente, da claro, política lógico. do PL Alzheimer, do projeto de Ah, lei Alzheimer, não posso deixar de agradecer a toda a equipe, não só do grupo de trabalho, né, que a gente compõe, com uhum. pesquisadores de ponta, né, Lina, Pô, contribuindo para a construção dessa política, mas também ao vereador Gilberto Natalini, o idealizador de tudo isso, junto com você, né? E com a Luciana Feldman. Não posso deixar de agradecer. E agora a Cris, né, a Cristiane, a vereadora que assumiu e vestiu a nossa camisa aí, em para nos prol do ajudar a dar projeto de lei, continuidade, né, à exatamente. implementação, né? É, E tá vamos em certo, certo. frente no nosso trabalho. Vamos em frente. Perfeito. Olha, ó, tá aqui já. Boa noite, sou do Rio. É a Carmen. Meu marido foi diagnosticado com Alzheimer aos 60 anos, ou seja, já há 12 anos que ele está com Alzheimer. Hoje está na fase avançada, acamado, não interage. O Leonardo também está aqui. Tem fisioterapeuta, a Cremilde, o André. Ó, tem muita gente. Muita A gente. Ana, a Olha, Cláudia. eu Então, não ó, sei. Tá. Deixa eu diga. só colocar a ideia. Eu não sei Tá. se eu poderia fazer um apanhado geral, rapidamente, sobre Uhum. essa questão da medicação, para depois me colocar à disposição deles nas dúvidas que eles tiverem. O que você acha? É Eu bem acho rápido. ótimo. Eu Não, acho que é bem perfeito. rápido, né? Até porque essa questão, né, foi uma das mais encaminhadas para a gente aqui no Tudo sobre Alzheimer, séries. Assim, Uhum. tipo, na hora que eu vou dar a medicação, o paciente resiste de várias maneiras. Ou ele fala que, não, 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 eu estou bem, não quero tomar nada. Ou ele Uhum. acha que é um remédio venenoso que vai matá-lo. Exatamente, é Né? isso Ou, mesmo. assim, são tantas São reações, várias mas o que dificuldades. fazer com essa resistência? Tá. Então, a Então, palavra é sua. tá, muito obrigada, Alina. Eu vou começar falando sobre dois pontos que eu acho muito importantes. Primeiro, a forma, né, as vias de administração e as formas dessas medicações, né? A gente vai falar hoje mais sobre a via de administração oral, né? E as formas dessa medicação, em geral, vem comprimido, né? Em cápsula, em drágia, né, em forma líquida, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Né? O comprimido, pessoal, é muito importante que vocês saibam que é aquele remedinho que você pode partir. Né? Você pode usar, tem aí alguns dispositivos próprios que você divide rapidamente. Ele tem uma ranhura no meio, ele divide o remédio em metade, em um quarto, enfim, ele divide para que você possa administrar. Ele pode ser macerado, nenhum problema de macerar o comprimido e misturar ao alimento, que pode ser sólido, pastoso, uma vitamina de fruta, o líquido mesmo. Ele pode tranquilamente ser administrado dessa maneira, não precisa ser o comprimido direto, porque realmente, quando recusa, não vai querer tomar. Né? Ô, Séries, ele Oi. pode ser macerado, ou seja, eu posso triturar, Pode, amassar. pode. Ah, Você é? sabe aquele Tá. pilãozinho que a gente faz caipirinha? Uhum. Então, tem um pilãozinho que você amassa, mas bem amassadinho mesmo, principalmente se esse paciente estiver fazendo uso de sonda nasogástrica,
sonda gastrostomia ou nasoenteral, porque se você não souber diluir adequadamente esse comprimido quando ele vai pela sonda, ele vai entupir essa sonda. Né? Tá, Então tá. tem que diluir bem e depois ainda acrescentar 30 ml de água para lavar essa sonda dos resíduos que eventualmente pode ficar na luz, né, da sonda. Então, esse é um cuidado Tá. que tem que ter. Tá. Esse comprimido pode macerar. Agora, Uhum. as pessoas têm muita dúvida em relação à drágia. Né? A Tá. drágia é um medicamento, como se fosse um comprimido, só que ele é revestido por um material mais rígido, impedindo que a absorção do princípio ativo que está dentro desta drágia seja absorvido no estômago. Não é para ser absorvido no estômago. Daí, esse material mais rígido que envolve a drágia. A drágia não deve ser partida, quebrada, macerada, não pode. Né? Não pode, porque Tá. a administração, a absorção precisa ser feita no duodeno e não no estômago. É por isso que ela tem essa proteção gástrica, né? Porque senão o Uhum. ácido clorídrico acaba do estômago, acaba fazendo com que o princípio ativo seja liberado lá no estômago. E não é isso que o médico pretende. Ele quer que a drágia seja, o medicamento, lá o princípio ativo, seja absorvido no intestino, no duodeno, a primeira parte do intestino delgado. Né? Tá. Então, isso não pode. As cápsulas, também é uma dúvida enorme. Aquela cápsula que você vê, tem algumas que são fixas, tem algumas que você abre e tem um pozinho dentro. O pozinho é exatamente o medicamento. Né? As cápsulas, a indicação é de não abrir e tirar o pozinho. Mas a gente sabe que para alguns casos, principalmente nos pacientes com demência ou outra condição que é difícil de administrar, o médico acaba associando um protetor gástrico para que essa Tá. medicação possa ser retirada da cápsula, o pozinho, e misturada a alguma coisa para que ele possa ingerir sem problema. E aí vai realmente tomar um protetor gástrico para facilitar. Então, Tá. essas três coisas eu acho muito importantes. Uma outra apresentação de cápsula, Lina, é a Hum. cápsula gelatinosa. Né? Tá. Como se fosse aquela. Como é que eu posso? Tem várias apresentações na farmácia, principalmente de suplementos nutricionais e tudo mais, que são gelatinosas. Né? Ela é Uhum. inteira, ela é bonita, ela é brilhante. Né? Mas é Essa, difícil de engolir, né? De não, então, digerir para essa determinados cápsula, pacientes, né? em geral, não é indicada para esse tipo de paciente. Ela, quando a pessoa ainda engole, essa cápsula ela se rompe mesmo no estômago e libera lá o seu conteúdo. Uhum. Mas para esse tipo de paciente que nós estamos conversando, não é possível. Tem uma outra informação importante que as pessoas que estão assistindo talvez necessitem ouvir. É que o conhecimento dos efeitos desta medicação que o paciente está tomando, para ele, pode ser desconhecido do familiar que está administrando. Então, por exemplo, toma um comprimido de absorção gástrica, a massa, ou mesmo a própria cápsula, e a pessoa sente um desconforto horrível, náusea, chega a vomitar, pode ter dor no estômago e não consegue expressar. Então, tudo isso tem que ser observado para ser comentado com o médico, notando que a partir do dia que iniciou a tomada daquele medicamento, a pessoa começou a apresentar um outro efeito ruim. Né? Uhum. Essas informações que eu estou passando parece uma bobagem, parece que todo mundo sabe, mas isso implica em aderência farmacológica. Tem algumas medicações, e eu claramente posso falar acerca, porque essa é a minha maior experiência, inclusive, Uhum. acerca dos inibidores da acetilcolinesterase. São os medicamentos prescritos para tratar a demência. Né? Uhum. O que acontece aí? Nas primeiras miligramagens, nas doses iniciais, o paciente apresenta uma intolerância. A principal efeito colateral
dessa medicação é isso, uma intolerância gástrica. Então ele vomita, ele pode ter diarreia, e eu escuto muitas vezes do familiar que vem ao consultório me dizendo que vai parar o remédio. Parar o remédio porque, além de não curar, ainda está piorando o paciente. Então, essa orientação, essa conscientização da família acerca do que fazer num caso como esse, do que é o remédio, o que esperar de efeito positivo e de efeito que pode ser colateral ou mesmo um efeito adverso, né? Tudo isso a pessoa precisa entender para que ela possa contribuir mais satisfatoriamente da medicação, do tratamento farmacológico desse paciente. Agora vocês podem falar à vontade. Ou seja, eu recebi assim, já algumas perguntas. Já eu vou aqui para o povo que está ao vivo com a gente. Tá. Mas assim, o paciente, por exemplo, que ele olha para o cuidador familiar e fala assim, e ele está naquela fase ainda, iniciando a fase moderada. Aí na hora de tomar o remédio, ele fala, não, eu estou bem, obrigado, eu não quero tomar nada não. Qual que é a orientação? O que a gente faz nesse caso? Então, a orientação, principalmente quando a gente precisa garantir que esse tratamento farmacológico seja instituído, é realmente usar esses artifícios. Misturar num alimento, né, numa gelatina, numa vitamina de fruta grossa, né, uma mousse, né, alguma coisa que você, primeiro você dá o docinho, depois você coloca o remédio numa colher e aí automaticamente você já oferece a colherada sem a medicação, para que ele possa sentir o docinho novamente. Quando não quer abrir a boca de jeito nenhum, eu uso muito o artifício, a estratégia da seringa, né? Uma seringa com uma vitamina. Eu gosto muito da vitamina de fruta. A vitamina grossa, né, de fruta, uma seringa com essa vitamina sem o remédio e uma com a medicação, né? Quando a medicação tem o gosto ruim. Então você coloca no canto da boca e você, sem agulha, evidentemente, só a seringa, né? Você coloca no canto da boca e devagarzinho você vai infundindo o remédio e coloca a outra seringa com a parte docinha. São estratégias que a gente vai usando. Com a gelatina costuma ir bem também. Com sopas costuma ir bem também. O que não pode é dar a medicação para esse paciente, ele com o estômago vazio, porque aí depois o próprio efeito da medicação pode irritar a mucosa, a própria absorção, né, da medicação pode irritar a mucosa gástrica, isso pode produzir desconforto, dor, náusea, e aí ele não vai querer, né? Então o estômago sempre tem que estar forrado, exceto para algumas medicações que têm a indicação de ser tomada em jejum, com o estômago vazio. A gente pode dar um exemplo aqui de pacientes que tomam Synthroid, né, para problemas com a tireoide e tudo mais, que tem que ser tomado em tomo jejum. Synthroid, em jejum, exatamente. Em jejum, né? Então, sempre colocar alguma coisa no estômago. Outra coisa importante, antibióticos não se dá com leite. Aliás, remédio nenhum você deve dar com leite. Né? Olha, bom alerta. Forra o estômago, mas não é para tomar com leite, é com água. Água, um suquinho aí, melhor água, né? Porque o leite, o remédio, ele vai se acoplar, né, ao receptor, lá proteínas vai retardar o início do funcionamento da ação daquela medicação. Né? Então não é com leite. Nossa, eu lembro da minha infância, por exemplo, a minha mãe me dando remédio com leite. Toma com leite, ela sempre falava, né? Porque tinha preocupação de estar tomando com o estômago vazio. Então, não fazer isso. Sopa. Outra coisa, quando vai ao médico, precisa levar uma lista
com todos os medicamentos que o paciente toma, independente de qual médico vai. Vou no geriatra, vou no neuro, vou no ortopedista, no reumatologista, enfim, leve uma relação, porque medicamentos têm uma coisa que a medicina chama de interação. Interação droga-droga. Né? Então, é quando uma medicação interage mal com a outra. E pode não só exacerbar o efeito de uma ou outra, ou então limitar totalmente o efeito dessas drogas. Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Aliás, olha, nós temos aqui, Séries, a Andréia falando o seguinte, ó. Meu pai não começou a tomar o remédio ainda, mas na verdade estamos com dificuldade para comprar, pois o remédio é muito caro. E o neurologista passou um adesivo. Tá. Mas os medicamentos principais para o controle da doença de Alzheimer, eles estão garantidos pelo Sistema Único de Saúde, não estão? Exatamente, inclusive o adesivo. Né? Ainda hoje eu estava fazendo uma pesquisa, né, de custo, e eu entrei no programa que me faz isso, e vi lá a questão do adesivo que já está disponível pelo SUS. Agora, estava em falta. Né? Eu não consegui ter o acesso ao custo dele, porque o custo atual estava em falta. Mas de uma dose estava em falta. Né? Agora, as doses as doses iniciais do adesivo estão disponíveis no SUS. É só o médico fazer o pedido, preencher a PAC direitinho, que ela vai conseguir fazer. Porque no sistema privado, hoje eu fiz um levantamento, Lina, para você ter uma ideia, o preço varia, de acordo com a miligramagem do adesivo, varia de R$ 545 a R$ 817, uma caixa com 30. Uma caixa caro mesmo. Né? Ela está certa. É muito caro. É muito caro. Né? É muito caro. O SUS tem um valor assim, mas muitas vezes mais baixo menor do que o custo das farmácias. Né? Então, eu acho que ela pode sim. Voltar a falar com o médico, né? Para pegar toda a ficha, né? Todos os pacientes que usam a rivastigmina, porque é o único laboratório que faz, que oferece, né, o formato de adesivo, ainda é a Novartis. Né? As outras drogas não têm adesivo, tem só cápsula, comprimido e tudo mais. Então, quem está tomando, quem o seu médico prescreveu a rivastigmina, pode ter o acesso ao adesivo sem nenhum problema. Tá? Olha, tem a Isabel, Isabel, oi, mas tem a Carmen aqui falando assim, que ela, às vezes, ela macera o remédio com iogurte, mistura com iogurte para conseguir ministrar. Qual é o remédio? Ela não diz aqui qual que é o remédio. O que não pode mesmo, que tem uma não contraindicação? Só na área da enfermagem, como a própria medicina sabe disso, é o antibiótico. Né? O antibiótico realmente não é bom tomar com leite, tem que tomar com água e estômago forrado. Agora, outros remédios a gente até tolera, ainda que o ideal seja com o suco, com a água, a vitamina. Eu sou fã, né, da vitamina. Ou mesmo uma fruta macerada, a banana amassada com aveia, com farinha de aveia, porque é farelo, né, de aveia, não farinha. Farelo de aveia, que é um grão absolutamente bom para manter o funcionamento intestinal normal. Então, eu acho que é isso, tá? Tem pessoas, como agora passou aqui agora, que macera todas as medicações juntas e oferece. Isso pode? Pode. Você pode tomar, inclusive no hospital, eles colocam no copinho todas as medicações juntas e vão administrar naqueles pacientes que engolem e tudo mais. Teoricamente, então, você poderia fazer isso. Eu, particularmente, desaconselho. Eu acho que toda medicação tem que ser dada separadamente. Macera separadamente
e dar o remédio, ainda que seja a cada 5 minutos de diferença, do início da primeira medicação que foi administrada. Não Tá, gosto de nada misturado, nada. Na tá. medicação via oral, na medicação intramuscular, endovenosa, para mim tem que ser tudo realmente, eu sou mais ortodoxa mesmo, eu gosto das Uhum, coisas separadinhas, porque você tá. consegue, inclusive, Lina, ver rapidamente, se houver, uma Algum reação efeito adversa. adverso? Entendi. Perfeito. E eu fico sabendo qual Séries. foi a droga. Tá, perfeito. Séries, a Érica Batista de Souza, ela é do Rio de Janeiro, e ela está dando uma contribuição aqui, ó, para as pessoas que perguntaram, né, como adquirir o remédio pelo SUS. Ela diz assim, ó, você tem que ir à farmácia de alto custo, com um laudo médico, exames laboratoriais e de imagem, e que isso, inclusive, pode variar de um estado para o outro, né? Então, fica a dica, né, para as pessoas que, porventura, ainda não Tá. tenham Então, conseguido o deixa eu remédio pelo só SUS. contribuir de novo com a Érica, né? Tá, Aqui o que se faz, Érica, talvez seja um pouco diferente do Rio, né? O tá, médico prescreve e ele já faz a APAC, entendeu? A pessoa já vai à farmácia de alto custo com a APAC preenchidinha, bonitinha, só para retirar a medicação, entendeu? tá. Pelo menos é o que eu vejo lá no HC. Tá. E aqui em São Paulo, Séries, lá no HC, a prescrição, o laudo médico, tem que ser médico do SUS ou pode ser um médico particular para Não, pegar o medicamento pelo não, SUS? pode ser o médico particular, não tem nenhum Tá, problema. Os tá, médicos, tanto nos hospitais conveniados, né, nas empresas de seguro-saúde, eles têm um formulário que eles podem preencher, se eles não têm, eles podem pedir, né, tá, para preencher e mandar o paciente retirar na farmácia de alto custo, sem nenhum problema, tá. tá? Olha, tem uma outra pessoa aqui falando que a pessoa com Alzheimer está na fase de engasgar com frequência, o que é muito comum na fase já moderada para grave, não é, Séries? É, Alguma muito comum. recomendação? Sim, então é assim, quando está engasgando com frequência, em primeiro lugar, uma avaliação com a fonoaudióloga para saber exatamente o grau de disfagia que essa pessoa está apresentando e qual a consistência alimentar ela pode suportar. Né? Se é alimento sólido, aqui eu falo de alimento como um todo, Tá, sólido, pastoso, consistência mel, líquido, como é que essa pessoa está para deglutir. Isso tem um exame muito utilizado pelas fonoaudiólogas, que é o videodeglutograma, né? Que o paciente é submetido, ele é estimulado a deglutir alimentos nessas consistências que eu falei, e aí se sabe exatamente qual é o grau de dificuldade. Isso é muito importante, porque a pessoa que está engasgando, ela tem um risco muito maior de broncoaspirar, né? E broncoaspiração, paciente com demência, é pneumonia na certa, tá? E a pneumonia é um risco também maior de óbito, né? Então a gente tá. tem que ver essa questão. Se já foi a fonoaudióloga e já adaptou a dieta, tentar oferecer também macerado e diluído, conforme eu falei, na consistência que foi orientada. Caso Tá, contrário, se o paciente já tem sonda, é como eu falei, utilizar macerado na sonda ou pedir para o médico mudar a apresentação da medicação para uma forma líquida, por exemplo, tá, colocar na sonda, lavar a sonda e por aí vai. Sonda tá, nasogástrica, nasoenteral ou mesmo a gastrostomia, ok? tá. Perfeito. Nossa, que interessante esse exame que você mencionou, né? Por É, exemplo, a família, quando tem essa dúvida, que a pessoa está começando a engasgar, está começando a emagrecer, porque não está conseguindo mais ingerir a absorver, alimentação, absorver os é. nutrientes e tal, em geral, ela vai ao médico e pede, explica isso para o médico, e o médico encaminha para fono, ou a família pode ir direto e tentar marcar uma fono? Olha, eu acho que do ponto de vista ético, até, eu acho que é mais interessante a família conversar com o médico que acompanha o paciente e Tá, dizer, olha, o meu parente ele está
pigarreando, porque esse é o primeiro sinal de disfagia. Fica assim na hora do almoço, ou quando está tomando líquido, ou comendo alguma coisa sólida. O paciente apresenta isso, olha, pequenos pigarros, ou Tá. às vezes engasgos muito pequenininhos. Isso aí é um sinal de disfagia. Observou isso, o médico precisa ser, com Avisado, né? certeza, avisado para que possa encontrar uma forma de melhor tratar esse paciente. Lina, É. as É. pessoas que estão ouvindo a gente devem entender, e eu fico muito feliz se elas entenderem, Hum. que todo esse trabalho que a gente faz, pessoal que compõe uma equipe de saúde, ela faz exatamente com essa visão de interdisciplinaridade. Né? Tá. Ao médico cabe, evidentemente, tratar, né? Prescrever medicamentos, chegar a um diagnóstico, tratar esse paciente. Ao Uhum. enfermeiro, ele cuida para que esse tratamento seja realmente implantado. Então, a questão do medicamento é uma responsabilidade grande do enfermeiro que precisa, sim, entender que tipo de medicação a pessoa está tomando, quais são os principais efeitos colaterais desta medicação, para quê? Para trabalhar junto com o familiar e informar a esse familiar o que ele pode esperar, para que ele não precise sair correndo para um Uhum. pronto-socorro, achando que aquela reação é uma reação adversa, perigosa, quando na verdade é simplesmente um efeito colateral que a pessoa está apresentando. Então, eu acho Tá. que a aderência farmacológica está intimamente relacionada aos cuidados que o enfermeiro presta a este familiar no pós-consulta médica. Né? Tá. Qual é o Ó. remédio que prescreveu? Uhum. Prescreveu esse, tá. Então, com esse remédio, você precisa tomar esse cuidado. Na hora de administrar, toma cuidado, porque ele pode gerar uma irritação, se é alguma coisa tópica, ele pode irritar também, logo na sequência precisa lavar. Tudo isso a pessoa tem que saber, né? Uhum. Para estar cuidando adequadamente. Remédios, todos têm efeitos colaterais. Todos. Uhum. Todos. Né? Uhum. E as pessoas precisam saber que efeito colateral é esse. Uma outra observação, antes de você falar, Aham. é sobre os critérios. Tem alguns critérios desenvolvidos pela Associação Americana de Geriatria, que são os critérios de Beers, que fala exatamente quais remédios podem ser administrados, ou aqueles com cuidado, ou aqueles que de jeito nenhum podem ser dados para pacientes idosos. E os médicos que trabalham com idosos, eles têm Uhum. acesso a esse material e sabem exatamente o que combina com o que eu posso dar, o que eu não posso dar, Uhum. entendeu? Para que a Uhum. pessoa fique bem, porque esta é a proposta de qualquer Claro. tratamento, seja ele farmacológico ou não. A Uhum. pessoa precisa ficar bem. Se o familiar tem dúvida em relação ao medicamento, ele precisa falar para mim, para que eu possa falar, olha, isso aqui você vai conversar com o médico por isso, por isso, por isso, por isso. Uhum. Uhum. Ou seja, Entendi. cada um contribuindo um com o outro, faz um tratamento, ó, perfeito. Tanto que aqui, ó, a Andrea dizia, os médicos precisam orientar melhor a família. Ou seja, mas é isso que você disse, né? Assim, tanto o médico precisa mesmo orientar melhor, mas é preciso que todo o serviço tenha uma equipe multidisciplinar, Multidisciplinar. né? E quando não tem, Andréia, eu até vou pedir a você que releve um pouco e considere o seguinte: tem alguns, infelizmente, não deveria ser assim, mas é a nossa realidade social. Né? Ah. Nos hospitais públicos, a demanda de pacientes é enorme, enorme. Os pacientes idosos e demenciados não devem permanecer
muito tempo dentro de uma unidade hospitalar. Então, quanto mais rápido eles forem atendidos por especialistas que sabem o que está acontecendo com eles, melhor, e eles vão para casa. A partir do momento em que houve essa, porque isso não é muito antigo, essa abertura, esse conhecimento da multidisciplinaridade, e cada um assumiu o seu papel dentro de uma equipe, essas orientações, elas acabaram meio que, não é sobrando, elas foram assumidas, digamos assim, pelos enfermeiros, porque os enfermeiros são profissionais que trabalham mais tempo ao lado do paciente e que trabalham muito, muito com uma coisa chamada educação e saúde, né? Então, é assim, faz parte da formação do enfermeiro falar sobre saúde, educar as pessoas, a comunidade e tudo mais, sobre saúde. Esse remédio é bom para isso, é bom para aquilo. Lá o médico prescreveu, puxa, que legal. Você sabe como tomar? Não pode esquecer antibióticos, por exemplo, que tem que ser tomados na hora certinha, né? O remédio da tireoide, que tem que ser em jejum. Então, uma série como é que eu posso falar? De medidas que nós da enfermagem especializada tomamos, que favorece muito, juntamente com a equipe médica, de físio, de fono e de TO, no caso das demências, né, de psicólogos, enfim, a gente interage entre nós para levar um atendimento mais satisfatório para essas pessoas. É isso, né? Eu espero conseguir sempre tentar fazer alguma coisa que auxilie, de fato. A Ana Luísa Rosa está aqui com a gente também. Oi, Ana. Tudo beijão bem? para ela. Ela também vai estar aqui numa live logo, logo com a gente. É isso mesmo. Né? A Ana é outra profissional que trabalha muito bem com essa visão de interdisciplinaridade, né? Então, quando há essa visão, eu tive o privilégio de ser formada e trabalhar ao lado de profissionais de ponta, viu? Tanto na Unifesp quanto na USP, que trabalham com essa visão de interdisciplinaridade. Então, né? A recíproca é verdadeira, Ana. Que bom. Olha, aqui a Andréia mora em Brasília, ela está falando que o pai dela tem muitas patologias graves, é diabético, é cardíaco, tem doença vascular, então essa dica mesmo que você deu, né? Quer dizer, o paciente em geral idoso e em geral ainda quando esse paciente tem a doença de Alzheimer ou alguma outra demência, é muito frequente também que ele sofra de outras patologias, né? Exatamente. Então, a interação medicamentosa aí tem que ser muito mais cuidadosa mesmo. Com certeza, com certeza. Eu acho que mesmo para os profissionais de saúde, para aqueles que não são profissionais de saúde, quanto mais se inteirarem, né? A gente tem idosos em casa, né? Quanto mais se inteirarem da farmacologia no idoso, melhor para eles, porque não são pegos de surpresa, conseguem, não é discutir, não estou aqui fazendo nenhuma apologia, discussão com médicos, o médico sabe o que ele está fazendo com certeza, mas a discutir o seguinte, doutor, essa medicação que o senhor me prescreveu agora, eu já tomei algum tempo atrás e me fez tão mal. Porque o médico não é obrigado a adivinhar. Claro. Ele precisa da informação do seu cliente. Né? Eu fico assim, muito aborrecida quando as pessoas vêm dizer, poxa, eu fui no médico e ele me deu esse remédio e me fez um mal danado. Falou para ele isso? Não, não falei. Poxa, ele não pode adivinhar. Né? Então, é por isso que a lista de medicamentos, né? E o responsável, no caso do nosso paciente em particular, o responsável pelo cuidado, pela administração do remédio e tudo mais, está ali. Olha, doutor, então o senhor prescreveu aí a quetiapina, por exemplo, que é um antipsicótico de última geração. E não deu certo para ele, viu? Parece que até piorou. Opa!
Então, isso aqui está mostrando um evento adverso, uma coisa não esperada, porque a quetiapina, para controlar esses surtos psicóticos, tem funcionado bem na prática aí dos médicos, que eu vejo isso no dia a dia de ambulatório. Né? E Se pode algum, pode ter até interagido com outra medicação que ele nem sabia e aí muda o efeito, né? Quem vai avaliar isso? É o cuidador? É o familiar? Não. É o médico. Então, e não é brigando com o médico, achando que o médico prescreveu um remédio que fez mal e que não. Não, é conversar. Doutor, eu acho que é porque eu observei isso. Tá. Olha, eu não sei o nome completo, porque tá Fábio Pedra 50, olha só, né? Mas ela diz o seguinte, ó, contribuindo com a gente aqui, no Rio, ó, quem for do Rio que está com a gente, então... Olha, eu sou do Rio também, eu sou carioca, eu moro em São Paulo, eu sou carioca. Ela está falando, dando uma dica aqui, ó, no Rio, vá na Rio Farmas, na Praça 11, Rio Farmas, Praça 11, para saber quais os remédios que dão de graça e que não precisa entrar na justiça. Ou, se não dá, e tem essa possibilidade também, né? Olha, uma outra dica, né? ms.gov.br, né? Ministério da Saúde. Existem manuais assim, elaborados pelo Ministério da Saúde que tem uma lista enorme de medicamentos que vocês podem ter acesso, né? Gratuitamente. Então, é fácil. A internet está aí. É abrir, olhar e ir buscar os seus direitos. Tá, perfeito. Ô, Séries, é importante, na hora de dar a medicação, por exemplo, com água, quando a pessoa está tomando normalmente, é importante dar num copo transparente para a pessoa com Alzheimer verificar que é a água que ela está tomando? Essa é uma dica que vários cuidadores me passaram hoje. O que você acha disso? Eu acho ótimo, porque eu mesmo faço muito isso com os pacientes que eu acompanho, viu? Pego o copinho transparente, que é aquele pequenininho de café, e tem aquele maiorzinho quando eu vou dar uma quantidade um pouco maior de líquido, e eles enxergam, e mesmo, outra dica, mesmo que o paciente esteja aparentemente alheio a tudo que acontece à sua volta, de bom tom e de respeito, você chamá-lo pelo nome, ou mamãe, ou papai, ou enfim, seu fulano, dona fulana. Então, agora a gente vai tomar o suco com a medicação assim, assim, assado, e vai tomar. Outra coisa que é importante falar, Lina, para aqueles pacientes que ainda são muito preservados, né, e que estão começando a ficar, não querem tomar o remédio. Então, explicar a esse paciente qual é o objetivo do médico. Olha, você está tendo esquecimento. Opa, falhou o seu áudio. Peraí. Voltou. Ih, está falhando o áudio. Antes de tomar o remédio, quando você... Opa! E quando você sai e que a sua esposa, o seu filho, filha, quer acompanhar, eles não estão seguindo você. Isso é uma orientação médica. Sabe por que o doutor falou isso? Porque você está começando a fazer um tratamento e pode ter um lapso de memória. E se tiver, pode se perder. Então é só por isso, ninguém está querendo seguir você nem nada. Né? Então, precisa ter esse tipo de diálogo. O que você gostaria de fazer? Que tipo de tratamento você gostaria de fazer? Deixa a pessoa falar. Pode ser uma coisa absurda que a pessoa vai falar, mas aí você entra com aquilo que racionalmente está sendo feito, né? Dourando um pouco mais essa pílula, para que ele consiga, ele ou ela, aceitar de uma forma um pouco mais tranquila a medicação. Evidentemente, tem alguns casos que realmente não vai. E se for falar de inibidor e não quer tomar de jeito nenhum, não conseguiu, talvez o adesivo seja uma
uma Alternativas. alternativa boa. Tá, Porque o tá. adesivo, ele é de liberação mais lenta, cada 24 horas precisa trocar, né? Tá. Alguns cuidados com a pele e tudo mais, e a família, principalmente, tem que ser muito bem orientada, senão você perde a aderência, Lina. Já vi isso Tá. muitas vezes, muitas Uhum. vezes. A pessoa, ela precisa ser bem informada, senão ela, não é que ela perde a confiança, mas ela fica meio insegura, eu Tá, diria, tá. porque ela não tem a informação que ela julga necessária para dar continuidade ao tratamento. Uhum. Agora, outra coisa, dentro disso que você falou, é assim, às vezes, o cuidador, claro, gente, não é fácil, né, Séries? Você Não, não cuidar, é tem gente que cuida sozinha, toda a verdade. tarefa do cuidado Não é, cai não só é. numa única pessoa, que abandona praticamente trabalho, a vida pessoal, tudo só para cuidar. Então, claro que tem momentos que a pessoa fica no limiar de ficar irritada, né? E às vezes, aí eu queria até dar um toque, queria depois ouvir você também. Que assim, às vezes a pessoa fala, tá falando algo, não, tudo bem, não quer tomar agora, a gente toma depois, tá? Mas passa. A gente acha que a pessoa está esquecida, não consegue mais assimilar, mas ela percebe, né, no gestual, é, nas caras e bocas, na expressão, que às vezes a pessoa está com raiva, ela está irritada, está sem paciência. Então, tanto essa comunicação não verbal, que a gente chama, né, que a gente tem que tomar um super cuidado, quanto com o tom da voz. Porque às vezes a gente está falando uma coisa que não está explicando para a pessoa que não está irritada, mas na verdade no tom da voz está passando uma irritabilidade e isso pode deixar o paciente ainda mais agressivo, né? Com Entrar num certeza. surto, né? Com certeza, você tocou num ponto muito importante, porque eles percebem mesmo quando Uhum, o seu tom de voz ansioso, raivoso e blá, 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 né? uhum, Não é fácil para ninguém. Eu me lembro da minha época, porque eu também cuidei da minha mãe, é muito complicado, criança pequena, casa para cuidar, é muito difícil mesmo. uhum. Mas você também precisa olhar esse cuidador. Esse cuidador, primeiro, não é pecado ele sentir raiva. Não é Tá. pecado nossa, ele está sem paciência, não estou aguentando mais verbalizar. Não, isso são respostas emocionais perfeitamente esperadas e normais de qualquer ser humano. Né? Tá, tá. Agora, é muito importante a gente falar aqui que isso não é raiva, em geral, não é raiva do paciente. Em alguns casos por conta da história de vida e tudo mais, mas esse é uma outra abordagem. Em geral, a raiva, sim, é da situação. Porque Tá. a situação está limitando esse cuidador da sua autorrealização. Então, ele Claro. abandonou, você falou, projetos de vida, às vezes perdeu o cônjuge que falou, eu não vou ficar aqui não, viu, vou embora. Ou fala, você precisa ver, viu, ou eu, ou a sua mãe, ou eu, ou o seu pai. E são sentimentos totalmente diferentes, né? O sentimento que se tem por um cônjuge, o sentimento que se tem por um pai ou por uma mãe. Então, Tá. isso gera um conflito conjugal, um conflito familiar, quando não tem divisão de tarefas. Então, Uhum. a carga deste cuidador, a sobrecarga desse cuidador, ela Lina, ela é muito além daquilo que ele pode suportar na Uhum. maioria dos casos. Uhum. Né? Então, a É, gente precisa levar em consideração esses cuidadores e sempre conversar com eles, fazendo com que eles entendam que eles são tão normais nas suas reações quanto eu e você, quanto a torcida uhum. do Corinthians ou do É Flamengo. verdade, é Né? verdade. Porque realmente a gente sofre e tem horas que a É. gente não suporta. Né? É normal você olhar e falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não vou Ó, exemplificar aqui as situações, uhum. porque a gente não está falando sobre isso hoje, Mas mas a nós vamos gente pode fazer. falar
sobre Vamos. alterações de comportamento, Então, né? me pediram muito para a gente falar sobre alterações de comportamento, para falar sobre banho, higiene íntima, Nossa sabe? Senhora, vamos falar. Enfim, Se mas quiser, hoje, só ó, pode marcar para a próxima live, para a qual é próxima o quarta, assunto. É tá? para a próxima quarta. Agora, séries, a gente está com pouco tempo, tem mais uns 5, 7 minutinhos só, então eu Tá, vou ler já aqui alguns recadinhos também. tá. A Andrea diz que meu pai mora com a minha irmã mais velha, ela é casada, mora um pouquinho distante, tenho lido e participado de lives, tudo sobre o assunto, pois desejo muito ajudar a minha irmã. Olha, Andrea, muito legal, obrigada por você estar aqui. A gente espera mesmo que a gente possa te ajudar a ajudar mais a sua irmã, né? Ela diz também que o médico orientou colocar os adesivos em lugares diferentes, nunca no mesmo lugar e nas costas, Nunca. para não Aham. correr o risco do pai dela, né, assim, do paciente tirar, né? Mas não é só isso. Acaba irritando a pele mesmo. Precisa rodiziar. Variar, né? É. Ah, tem aqui a Casa da Mal. Ah, meu nome é Denise e ela diz o seguinte: o que fazer, Séries, quando temos remédios caros, como Donila e Brilinta, que ainda estão dentro do prazo de validade, mas foram suspensos pelo médico? É possível doar a quem precisa? Eu acho que sim, desde que a pessoa que vai receber a doação, ela tenha uma prescrição médica para aquela medicação que você está doando. Tá, Jamais doem remédios porque foi bom para o meu pai ou mãe e vai ser bom para o seu também. tá, Isso é o médico que sabe. Com certeza, ele tem todo um histórico de cada paciente, o que ele pode e o que ele não pode tomar, né? Na minha família, só um exemplo, na minha tá. família ninguém tem alergia de anti-inflamatórios. Eu não posso tomar nenhum, Olha só. Minha filha também não pode tomar nenhum tipo de nenhum. anti-inflamatório. Eu só Fecha a posso tomar glote e. eu É, também. Eu só posso é, tomar corticoide. Então tá, veja que cada caso é sempre um caso. Claro que tá, pode doar, Denise, mas se tiver uma prescrição médica do receptor, daquele que vai receber tá. a doação. Talvez seja até bom ela falar com o médico, né, que Com atende. certeza, com Porque às vezes ele certeza. tem outro paciente que toma essa medicação e ele pode ajudar Melhor nessa ainda, Lina. doação, né? Melhor Olha, ainda. a Tati Moratti, ela diz assim, Séries, verdade, meu pai tem pressão alta que gerou insuficiência renal e há 3 meses ele foi diagnosticado com Alzheimer. São muitas medicações e nem sempre ele quer tomar. Ou seja, é um processo muito delicado mesmo, né? Eu acho que Tem, tem uma coisa que eu não falei aqui, mas que eu acho muito importante falar, é a questão da atenção, né? A atenção que Uhum, você vai ter com aquele que está sendo cuidado por você. uhum. Teve uma vez, que acho que foi o primeiro vídeo de Alzheimer que eu gravei, que aliás quem gravou foi a Lina Menezes, Eu, é, gente. foi você mesmo, né? O Mistério da Mente. É. E no Mistério da Mente, no final do vídeo, me perguntaram qual era a mensagem que eu gostaria de deixar, né? Uhum, E eu penso isso até hoje. Olha, acho que faz o quê? Uns 20 e tantos anos, traralá aí, uhum, né, Lina? faz. Foi o primeiro documentário sobre Alzheimer na Faz América mais, Latina. faz quase uns Faz 30 muito anos tempo. já. Faz sim. E É. eu falei para a pessoa que estava me entrevistando o seguinte: quando você quiser cuidar de alguém direitinho, à beira-leito ou não, quiser cuidar de alguém direitinho, pensa no que você gostaria de receber naquele momento, em termos de cuidado. Né? Então, eu vou dar um banho agora. Como é que você gostaria que alguém te desse um banho? Pensa nisso, porque a chance de você errar é quase zero. Porque você está pensando como você gostaria que alguém abordasse você, aquele corpo que está ali esperando um cuidado que não é mais capaz de fazer esse cuidado sozinho, tomar Uhum. um remédio sozinho, se autocuidar. Já imaginou um momento de insight que a pessoa tem
e de repente ela percebe que ela está sendo cuidada de qualquer maneira. Eu acho que É muito ninguém quer isso. triste, né? Isso não é humano. Isso não é Uhum. humano, né? Lembrando que todos nós vamos ficar velho, pessoal. A única forma de não ficar velho é morrer antes, né? E E, ninguém quer nin- morrer antes. e ninguém tem Ninguém. culpa, né, Séries? Não, De não. repente Eu começar a acho que demenciar, ter não, não. Alzheimer, ter, Eu acho né? que isso é uma fatalidade. E É. se eu não for, não correr o risco de apanhar aqui agora, eu posso Uhum. dizer claramente que uma das doenças do envelhecimento que são mais positivas para o paciente é a demência. Ele não está ligado nem um tubo, ele não tem que ir para o hospital todo dia para fazer esse ou aquele procedimento, ele não vai passar por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e por aí vai. Tantos sofrimentos que a gente vê em clínica médica e cirúrgica, e aí a gente percebe que o paciente está ali bem cuidadinho, no meio da família que ele sempre viveu, recebendo lá um abraço e um beijo, porque ruga não é contagiosa, entendeu? Uhum. Então, Uhum. eu acho que você está propiciando aquela pessoa que um dia se dedicou a você, uma forma boa de terminar a sua vida com dignidade. Então, a gente tem que pensar isso, atenção naquilo que a gente vai fazer. Está na hora do remédio. Crie uma rotina, estabelece uma rotina, né? Uhum. E coloca Uhum. tudo o que você precisa fazer com o paciente e segue a risca aquilo ali. Ó. Uhum. Segue Verdade. direitinho. Você vai ver que vai sobrar tempo para você. Séries, ó, Né? vou ler os últimos recadinhos, Tá bom, porque infelizmente nosso tempo de live está acabando. tá bom. Diz aqui, ó, minha mãe pela manhã esquece da higiene dental, mas no período da tarde não. Pela manhã ela tem Alzheimer e no período da tarde não. É muito importante isso tudo, essas orientações, perfeito. Eu acho que a gente tem que lidar mesmo. Também é tão difícil, né, essa arte de cuidar de uma pessoa que a gente ama, que tem uma história de vida, que tem toda uma biografia e que, na verdade, a gente não tem o que fazer, a não ser cuidar com muito Verdade? carinho. Então, até o Verdade. usar do bom humor mesmo é muito bacana, Com né? certeza, com certeza. Hoje eu troco, as pessoas que participam dos grupos que eu coordeno, sabem disso. Eu troco informações com eles e em algumas situações eu morro de rir, porque eu lembro de coisas que, gente, olha, que ela me perdoe, que a minha mãe fez, que Aham, naquela época eu não achava nada engraçado. Né? claro. Mas hoje eu lembro e falo, meu, como é que pode um negócio desse? É Né? bem E por a aí. gente troca com as pessoas, isso é muito positivo, muito positivo. Séries, a Dalva dos Santos também está aqui, ela diz assim, ó, outra bem-humorada aqui, meu Jesus, errei o horário, anotei na memória 20 horas. Dalva, É a Dalva do Rio, é a Dalva do Rio, acho. Dalva, A você Dalva é fica uma gracinha. tranquila, porque na quarta-feira tem mais. E, ó, gente, é 7 da noite, não 20, hein, Dalva? Ah, É. optei em dar tudo de uma vez. A Ana Luísa está aqui falando. Duas profissionais brilhantes e maravilhosas amigas. Não me canso de escutar minha querida Séries e sempre aprendo algo com ela. Muito Oh, obrigada. A gente ama bonitinha. você Muito também, obrigada, né? viu, Ana? Obrigada pelo carinho mesmo, viu? Olha, tem vários outros recados aqui, mas infelizmente nós estamos no Insta e o Insta, depois de 1 hora, ele simplesmente faz assim, pluf, apaga e acaba a nossa live. Então, eu Tá. quero super te agradecer, Séries. Agradecer a todos vocês que estão com a gente nessa 1 hora. Acompanha pelo site tudosobrealzheimer.com, que a gente vai estar colocando lá todas as lives desses encontros ao vivo e cada vez mais recebendo, né, as perguntas, dúvidas e sugestões para a gente poder ajudar cada um de vocês no máximo que a gente puder, para minimizar um pouco, né, Séries? Eu não Esse sei se dá para. sofrimento e dar um pouquinho mais de alegria também, né, para as pessoas. Obrigada, Dalva. Eu não sei se dá para você ver as perguntas que fizeram e levar para um e-mail, não sei, porque se você pudesse mandar para mim, eu responderia cada uma delas, com certeza. Eu não sei Tá. se pode, não sei se a gente É, consegue, Depois eu né? vejo isso e te aviso, tá Tá bom, minha bom, então. amiga? Olha, Muito pessoal, deixa eu só me obrigada. despedir de vocês. Lina, muito Claro. obrigada por essa parceria maravilhosa que a gente faz há muitos anos. Uhum. E, se Deus quiser, vamos fazer mais tempo ainda.
E a todos vocês que tiveram paciência, né, de me ouvir aqui um pouquinho. Foi com muito carinho mesmo que eu estive aqui com vocês e vou estar sempre à disposição todas as quartas-feiras nesse mesmo bate-horário e canal, tá bom? Grande Isso aí. beijo para vocês, hein? Gente, beijo, super obrigada, amei a companhia de todo mundo, viu? Eu também. Bom restinho de semana e a gente se vê semana que vem. Se Beijo, Deus quiser. Séries. Amém. Então, com Deus. Para você também, para todos vocês. Tchau.